Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais essa aula. Nessa aula nós vamos aprender sobre permutação simples. Bem, permutar significa trocar de lugar. Então, nós vemos o seguinte, quando nós temos na matemática assim, um P, N embaixo do P, significa permutação de N objetos distintos. E a permutação de N objetos distintos é N fatorial. Ou seja, o que isso quer dizer? Vamos fazer com um número. Se eu quero permutar 5 objetos distintos, então a permutação de 5 objetos, é só trocar de lugar com n, é 5 fatorial. Então significa o seguinte, ó, P de 5, 5 fatorial é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, permutação de 5 objetos dá 120. Da mesma forma, se eu quisesse obter a permutação de 4 objetos, seria 4 fatorial. Então, seria 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12. Vezes 2, 24. Então, vejamos a seguinte situação. Se quisermos ordenar 3 objetos distintos, A, B e C, de quantas maneiras nós podemos ordenar esses 3 objetos? Né? Quantas maneiras diferentes. Veja só, vou fazer à mão. Então, eu posso ter A na primeira posição, B e C. O A ainda na primeira posição, C e B. Agora eu vou escolher o B para ficar na primeira posição. B, A e C. B, C e A. Agora com o C na primeira posição. C, A e B. C, B e A. Então, olha quantas maneiras de ordenação nós tivemos de 3 objetos distintos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas eu poderia ter colocado assim. Permutação de 3 objetos, que é igual a 3 fatorial. Então, permutação de 3 objetos é 3 vezes 2 vezes 1. Então, permutação de 3 objetos é igual a 6. Então, esse exemplo aqui deu para fazer à mão, né? Colocando todos eles à amostra, porque era um exemplo pequeno. Mas caso acontecesse aqui, fossem muitos objetos, 10, 20, 15, fica muito difícil de fazer à mão, né? Um por um. Então, é bem mais prático você usar essa forma aqui. Não chega a ser bem uma fórmula, mas você usa essa forma aqui, faz a permutação deles, de todos eles, e encontra o valor pedido. Bem, pessoal, agora vamos aos anagramas. O que são anagramas? É quando trocamos a ordem das letras de uma palavra
ou frase para formar outra palavra ou frase diferente. Por exemplo, eu tenho aqui a palavra amor. É uma palavra que tem 4 letras e todas elas são diferentes. Então, se eu pegar aqui e trocar o A com o M de lugar, eu tenho essa outra palavra aqui, né? Lendo fica Maur. Não importa se ela tem um significado na nossa língua ou não. O que importa é que foi formada uma outra palavra. Então, essa palavra aqui, ela é um anagrama. Essa palavra aqui, ó, é um anagrama da palavra amor. Da mesma maneira que eu poderia ter feito assim, trocando o R e o O. Então essa palavra aqui, ou anro, ela é outro anagrama da palavra amor. Se eu tiver também assim, ó, repare que Roma também é um anagrama da palavra amor. E assim por diante. Então, como eu formo os anagramas? Trocando as letras de lugar, ou seja, permutando as letras. Bem, então, a pergunta seria: quantos anagramas tem a palavra amor? Bem, se a palavra amor tem 4 letras, basta trocar essas 4 letras de lugar. Então seria permutação de 4 letras, que é igual ao quê? 4 fatorial. Basta calcular agora o valor de 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. Sobrou 1 vezes 1, 24. Geralmente, né, as pessoas costumam usar anagramas para fazer suas senhas, né? Às vezes senhas de e-mail ou uma senha no sistema que usa no seu trabalho. Por exemplo, o meu nome é Amaury, tá? Então, digamos que eu tivesse que usar uma senha no meu trabalho e eu já esgotei algumas possibilidades do meu nome, certo? E em alguns lugares, quando você usa o computador, algum sistema, geralmente em empresas, a senha expira. Então, você de tempos em tempos, você tem que ficar mudando a senha. Então, uma estratégia que eu usava numa época, quando eu trabalhei em empresa, era isso. Era fazer sempre um anagrama do meu nome. Por exemplo, vocês estão vendo? Iruama é um anagrama do meu nome, Amaury. Ou seja, Amaury escrito ao contrário. Então, os anagramas eles são muito usados para codificar também mensagens. A gente vê isso muito em filme, né? O filme tem muito isso, geralmente filmes que tratam com questões de informática. Vamos ver agora esse exemplo. Quantos anagramas da palavra Pernambuco começam por per? Então vamos ver aqui. Pernambuco tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 letras. Então a palavra Pernambuco tem 10 letras. Todas elas diferentes uma das outras. Deixa eu apagar aqui.
Não ficou bom. Bom. 10 letras. Bem, todas elas diferentes uma das outras, como eu disse. Então vamos fazer 10 espaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, olha bem. Está dizendo que esses anagramas têm que começar sempre com per, ou seja, vamos fazer um anagrama agora aqui, começando por per. Per, nan, bu, troco apenas o O e o C de lugar no final. Essas duas aqui, tá vendo? É um anagrama da palavra Pernambuco, começando pelo per. Da mesma forma, um outro anagrama começando por per, eu poderia fazer assim. Ó, troco o C com o N. Ó, então fica M, B, U, O, N. Então seria Percambuon. Outro anagrama começando por per. Mas a pergunta não é quais são, e sim quantos anagramas na palavra Pernambuco começam por per. Isso nós vamos ver agora. Bem, se tem que começar por per, então o per vai ficar fixo aqui. E essas três opções só vai valer como 1. Ou seja, eu só tenho uma opção nessas três, que tem que ser per, nesta ordem. Feito isso, todas as outras letras elas podem ser trocadas de lugar. Entendeu? Então, se eu tinha 10 opções de letras, mais 3, eu não posso usar 10 menos 3 é igual a 7. Então, eu só posso fazer o quê? Permutar 7. Trocar 7 de lugar. Então, seria permutação de 7. Que seria o quê? 7 fatorial. E eu sei que 7 fatorial é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, vem aqui, ó, eu tenho 7 opções aqui. Depois eu tenho 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ou seja, eu tenho 1 aqui embaixo. Ó, 1. Então vai ficar 1 vezes 7 fatorial. Tá? Aqui vai ficar, você calculando 7 fatorial, vai dar 1440. Essa é a resposta. Espero que vocês tenham entendido e aguardem que eu vou postar exercícios só com anagramas para que nós possamos melhorar o nosso entendimento a respeito desse tópico.